Oi, gente. Meu nome é Tatiana Carvalho, sou terapeuta de resultado e também terapeuta cristã. E hoje quero falar um pouco sobre um tema que é reclamação. O que é reclamação na visão bíblica? O que é reclamação na visão terapêutica? E o que isso acarreta na minha vida? Tá, vamos lá primeiro para a visão bíblica. O que é reclamação? Reclamação é murmuração, a mesma coisa, só muda é um sinônimo, só muda a linguagem. Biblicamente fala mais murmuração, mas a murmuração é a reclamação. E o que é reclamação? É nunca estar satisfeita com nada, nunca estar agradecida a Deus por nada. Então o povo de Israel, ele ficou muito tempo no deserto por causa da murmuração. Murmuração é afronta a Deus, assim diz a palavra. O povo, ele não respeitava Deus, ele não agradecia. Ele tinha o maná fresquinho ali todo dia, e mesmo assim eles murmuravam, reclamavam, eles tinham do bom e do melhor. Só que eles tinham aquilo diariamente. Se fosse guardar para outro dia, já não prestava. Presta atenção o que isso significa. Significa que nós precisamos ser dependentes de Deus diariamente e nos alimentar daquilo que Ele não dá, daquilo que Ele nos dá. Por quê? Porque já pensou, se eu pego isso aqui, o maná, e guardo para uma semana, é uma semana que eu vou ficar sem ir lá buscar Deus. É uma semana que eu não vou querer saber de buscar. Então, Deus estava ensinando aquele povo no deserto a buscar Ele diariamente. A buscá-lo diariamente. Fazendo o quê? Colocando o maná diariamente. Porque se fosse de um dia para o outro, iria estragar. E a Bíblia diz, o dia de hoje, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, para a gente olhar para o hoje, porque já basta cada dia o seu mal. Então, tem a murmuração, ela nos tira do lugar da gratidão, e gratidão revela caráter. Se eu sou grata a Deus, eu estou revelando o caráter, estou revelando o caráter de Cristo em mim. Se eu sou ingrata a Deus, eu estou revelando o caráter, não de Cristo em Deus, mas do inimigo. Porque se eu sou ingrata a Deus, eu estou dizendo para Deus que o que Ele faz, Ele não faz bem feito, que o que Ele faz, Ele não sabe fazer. Então, a murmuração, à luz da Bíblia, ela tem esse peso espiritual de me fazer permanecer no deserto quanto tempo, muito mais ali do que eu imagino. Vê que tem pessoas que passam anos na mesma situação e não compreende, não vira a chave. Por quê? Porque está só reclamando, ao invés de agradecendo. Porque a partir do momento que eu entro no deserto, vamos dizer assim, um ano que eu estou no deserto, quando eu olho para trás, lá no início do deserto, eu não sou mais a mesma pessoa depois de um ano nesse deserto. Se eu olhar no sentido espiritual e agradecer pelo deserto que eu estou. Se eu reclamar e murmurar, eu ainda não aprendi nada do porquê eu estou no deserto. Aí Deus me permite ficar mais um ano, mais um ano, mais um ano, enquanto que, na verdade, na realidade, não é Deus que nos tira do deserto. Somos nós que saímos dele. Por quê? Porque quando eu mudo, quando eu transformo minha mente, Romanos 12:2, pelo entendimento de que aquele deserto quer me ensinar, qual é a lição, o que eu estou extraindo. Quando eu começo a extrair de uma lição, de uma situação que aos meus olhos parece ruim, quando eu começo a extrair gratidão, Senhor, muito obrigado, porque tá difícil, Deus, não vou mentir não. O Senhor sabe que tá difícil. Porque tem meu ego, tem meu orgulho, tem a minha arrogância, minha prepotência, a minha soberba. Tá difícil suportar isso aqui. Mas eu te agradeço porque eu não sou mais a mesma pessoa do início desse deserto. Aí eu tenho outro entendimento, eu transformei minha mente. Aí Deus vai dizer, meu filho já entendeu, minha filha já entendeu. E aí a gente sai rapidinho do deserto. Experiência própria, não estou falando da experiência de ninguém, da minha experiência de vida, de deserto, de situações difíceis que vieram, e por esse entendimento, por essa virada de chave que eu tive, rapidinho você acaba aquela situação, porque eu já pergunto de Deus o que eu tenho que aprender, porque eu já quero aprender, que é para sair logo. Agradecendo a Deus por estar ali, por algo que Ele quer me ensinar, por mudar de um nível, sair daquele nível e para um outro nível de entendimento, de conhecimento, de discernimento. A cada deserto vem outro nível quando a gente sai. Mas verdadeiramente tem pessoas que estão há 5, 10 anos vivendo a mesma coisa porque não conseguem sair da reclamação. Acha que o mundo todo ao redor, todo mundo tem que mudar e o alecrim dourado não. Tem que permanecer lá porque sem comentário. É a quarta pessoa da Trindade, tão santa que é. Mas não vê que a mudança começa dentro. Quando muda aqui, aqui fora não precisa mudar mais nada. Cada um se comporta da maneira que quer, do jeito que quer, porque chegou um entendimento aqui dentro. E aqui, quando chega o entendimento dentro de que eu mudei, de que eu me curei, acabou. Ninguém aqui fora precisa mudar. Cada um se comporta como acha melhor. Nós não temos mais essa necessidade de que as pessoas mudem quando nós mudamos, quando nós nos deixamos ser curadas, ser saradas, ser transformadas por Deus. Tá? Então, a murmuração no sentido bíblico é essa. Agora vamos para o sentido terapêutico. Reclamação. O que a reclamação me traz? Eu estou clamando mais daquilo, daquela situação ruim. Porque quando eu reclamo de uma situação, eu reclamo, eu
clamo de novo para eu viver aquilo ali. Eu clamo de novo para viver aquilo ali. Aí fica o quê? Um ciclo sem fim. Por quê? Porque eu estou reclamando, estou clamando 2 vezes para viver aquilo. E aí o que é que acontece? Você pode olhar no Google a tabela de frequência. Você vai ver lá que a murmuração, a reclamação, a vibração daquilo ali, a vibração que eu demando, a energia que sai. Estou falando de física quântica, na escala de frequência vibracional. Veja lá aonde que está vibrando a murmuração, a reclamação. Em bem pouquinhos hertz, sabe por quê? Porque a gratidão, ela eleva o meu nível, tanto que a gratidão, ela já traz a transformação aqui e a execução daquilo que eu quero. O que é isso? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Estou falando de parte terapêutica, mas vou dar o exemplo da Bíblia. Jesus, quando ele pegou aquele cesto para multiplicar pães e peixes, ele pediu, ele reclamou, que nem os discípulos, só tem um, não vai dar para alimentar a multidão, ou ele só não deu nem confiança. Ele só pegou, tinha tanta certeza e convicção que a gratidão muda o ambiente, tem a multiplicação e gera um milagre, que ele só pegou isso aqui, ele não pediu nada de Deus, ele só disse, Senhor, graças te dou. Olha a oração, curtíssima, não deu nem 10 palavras. Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. 4 palavras. Olha a multiplicação, a prosperidade, a abundância que teve naquele lugar a ponto de sobrar cestos. Há quem acredite que aquilo ali não foi literal. Eu acredito piamente, porque a Bíblia para mim é minha bússola, é minha fonte de informação maior. Posso fazer o que for aqui fora em termos de conhecimento terapêutico, mas a Bíblia é minha bússola maior, é a minha direção maior. E foram apenas essas palavras. Gratidão muda o ambiente, gera o milagre, traz a transformação. Enquanto eu não entendo isso, eu fico batendo cabeça e reclamando. E quem fala aqui, quem me conhece, sabe da onde eu saí, o quanto eu brigava, o quanto eu reclamava. E nada acontecia, só acontecia mais situação ruim, mais situação ruim. A partir do momento que eu tive esse entendimento, virou a chave na minha mente foi transformada pela renovação, pelo entendimento, pelo discernimento, pelo direcionamento que eu recebi nessa revelação. Foi transformada para gratidão. Eu passo da pior situação que for na minha vida, eu olho para ela, eu fico triste. Gente, é normal ficar triste, ficar desanimada. Mas ainda ali eu vejo esperança. Ainda ali, eu não estou falando algo surreal para vocês, estou falando algo que eu vivo. Tudo que acontece, que não está bom conforme meus olhos, mas que eu preciso passar, eu digo, Senhor, o que eu tenho que aprender? O que eu necessito? Qual é a lição? Eu começo a agradecer e descanso em Deus. Gente, isso é tão surreal que quando você nem imagina e nem espera, algo grandioso acontece, um milagre acontece. De verdade. Sou prova viva disso. E as pessoas que me rodeiam sabem do que eu estou falando. Que é verdade, que é real. A gratidão me tira do lugar da reclamação. Então é essa chave que tem que virar. É a gratidão e a reclamação de forma terapêutica. O que ela me acarreta? Vamos lá. Eu sei que você conhece uma pessoa que reclama de tudo e de todas. Eu sei que você conhece, todo mundo conhece alguém assim. Me diga o quão pesado é ficar perto de alguém assim. A energia da pessoa é tão densa que a gente consegue apalpar. O mau humor, ela chega, o mau humor invade. A energia dela invade. Aí você chega, você recebe, é pesada a energia, aí você recebe alguém que é bem-humorado, que tem uma energia leve, que a pessoa chega, ela muda o ambiente, ela é como se ela perfumasse o ambiente com o bom humor dela, com a alegria, com a gratidão, com o alto astral. Você percebe, eu não estou falando de pessoas tímidas e não tímidas, estou falando de energia. Energia, às vezes, você não precisa abrir a boca para o outro sentir que você é uma energia pesada. Você não precisa abrir a boca para a pessoa sentir que você é uma energia leve, boa, bom de estar perto. Entendeu? Então você tem uma pessoa que você conhece que reclama muito. Preste atenção em quantas desgraças, entre aspas, acontecem na vida dela. Quantas situações difíceis, mais ruins e mais ruins e mais ruins acontecem. Porque a reclamação, ela me traz isso. Precisa acontecer isso, a energia que eu demando é como se fosse um espelho. O espelho me devolve aquilo que eu sou, aquilo que eu reflito, aquilo que eu emano. Assim é a energia física quântica. Entendeu? Então, frequência vibracional, estou falando de coisas básicas. Então, de profecia, palavra profética. Aquilo que eu jogo para o universo, já que se tiver alguém aqui que não acredita em Deus, que não crê, o universo me devolve a lei da ação e da reação, tirando a palavra. Lei da ação e da reação. Quanto mais eu reclamo, mais reação eu tenho de situações que vão me acontecer ruim para eu reclamar. Não tem como desatracar isso, não tem. Não tem. E você vê que as pessoas que reclamam, quanto mais reclamam, mais você vê acontecer situações difíceis na vida daquela pessoa para ela continuar reclamando. Então, quando que eu virei a chave? Porque eu era uma pessoa que murmurava muito, que reclamava. Quando eu entendi o que a gratidão fazia, o milagre da gratidão,
O milagre é gerado através da gratidão. E eu parei de reclamar, parei de me preocupar, parei de perder sono por coisas que eu não tinha como controlar, que eu não tinha o controle. E nos tira até o sono. Quando eu descansei e entendi que Deus, o nosso Pai faz tudo por nós, e não estou falando de trabalhar, não, estou falando nesse âmbito daquilo que eu não consigo fazer, porque a minha parte Ele não vai fazer. E a parte dele eu não consigo fazer também, nem que eu quisesse. A minha parte Ele poderia fazer, pode fazer. Mas Ele não vai fazer porque Ele quer que a gente se esforce e tenha bom ânimo. Então, terapeuticamente falando, ela vai me adoecer a reclamação. Ela vai me colocar, eu coloco tanta pressão na mente de reclamação, de preocupação, de medo, que ela vai me levar para uma depressão e acarretar o quê? Tomar remédio para poder dormir, para poder ter alegria, para poder acordar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, tomar remédio para ficar alegre. Então nós precisamos entender que o ambiente sou eu quem faço, que é o que vem de dentro de mim. Quanto mais eu reclamo, mais situação ruim acontece. Quanto mais eu agradeço, mais coisas boas vão acontecer para eu ser grata a Deus. Então, esse vídeo hoje foi sobre reclamação no âmbito bíblico e no âmbito terapêutico. Então, nós precisamos nascer de novo, ter um novo entendimento. Precisamos conhecer para não perecer.